chega mais, porque nós estamos aqui para mais um episódio da nossa querida Revisão 10 Estrelas. Aquele lugar que você precisa estar antes de fazer o Enem. Aqui a partida séria acontece, o treinamento sério acontece. E hoje eu estou muito feliz de anunciar que, assim como nós já fizemos em outras disciplinas, hoje nós vamos salvar vidas de alunos que estão desesperados para fazer a prova do Enem em Filosofia e Sociologia. E para isso a gente não veio fraco não, tá? A gente não veio fraco. Eu vou contar duas coisas, obviamente vou começar da mais fraquinha e vou terminar no auge. Para começar, o mínimo que a gente fez, a gente pegou os últimos 5 anos de Enem, mais de 900 questões, olhamos uma por uma, classificamos uma por uma e a gente agora tem o raio-x do que cai. E vou falar uma parada, hein? Isso é o mais fraco do que a gente fez. Isso é só o começo dessa história. Então, gente, se você quiser fazer o treinamento certo, essa é a mesa, esse é o lugar, esse é o jogo que você precisa ter. E para isso, eu já vou chamar as convidadas de hoje, que sem dúvida nenhuma são um ponto alto dessa nossa revisão. Mas antes, vamos às indicações do que você precisa fazer. Primeiro, eu sei que você pode estar nos ouvindo enquanto você está andando, passeando, fazendo outra coisa. Fica de olho, mas se você puder, anota, salva aí, porque as dicas que virão serão incríveis. E se você não puder anotar agora, também tá tranquilo, sabe por quê? Porque a produção tá aqui no meu retorno falando que tem um e-book com todos esses top conteúdos. Ela fica ali me regulando tudo que eu falo, tudo que eu faço. Vocês não sabem o que é ficar alguém dançando atrás da câmera, tá? E ela falou, aê, acertou. É isso, gente. Então, olha só, é o seguinte. Lembra, aqui na descrição é só você clicar e baixar o nosso e-book. Gente, não é só de filosofia e sociologia, esse é o tema de hoje, mas lembre, nós temos vários episódios do nossa revisão 10 estrelas e ali você tem os tópicos de todas as áreas do Enem com o que mais cai. Tá no desespero? Pega ali, vê o que mais cai e estuda. Acho que esse é o segredo. Tá aqui na descrição, não perca, porque ele vai te ajudar muito, muito. É a tática certa para o seu jogo. Eu quero ir logo para a parte que interessa. Eu quero chamar as convidadas. Então vamos que hoje, gente, vocês não têm noção. Ouvi dizer que o Enem vai ser entregue hoje nas áreas de filosofia e sociologia. Nosso time de advogados está pronto. Tá pronto, porque parece que vamos entregar a prova. É isso? A gente está aqui com a nossa produção diretamente, o Platão regulando todos os sistemas. Boa tarde, Platão. Boa noite, Platão. Tudo bem? E agora vamos chamar a elas. Câmera, mitocôndria, prepara a câmera aí, tá? Vamos chamar ela que está aqui para desvendar a sociologia para você. Estou falando de Débora Andrade, ou somente Deb, como ela quiser. Olá, Deb. Olá, galera. Olá, Hansen. Tudo bem? Tudo bem? Você vai escolher se é Deb ou Débora? Deb. Olha, porque Débora só minha mãe, e quando tá com raiva. Não, mas é porque, assim, jogadores e jogadoras têm isso, né? Tem. Tem o nome lá do batismo, mas tem o nome que a pessoa se identifica para estrelar. Você manda, é Deb? É Deb. É Deb. Fechou. Deb. E ela... Eu não vou nem brincar, porque eu ia puxar um Larissa Rocha. Não. Ela já me olhou torto e falou assim, tu nem vem. Então esquece tudo, vou anunciar agora nossa segunda convidada desvendando a filosofia. Essa ciência simples. A Lara. Olá, Lara. Olá, Tudo bem? Cláudio. Viu? Chamou de Larissa. Vai tomar ali um Cláudio pra ficar esperto. O problema é que Cláudio dispara gatilho de boleto. Fala não. Larissa me dispara o gatilho de mamãe. Não, porque tem a nomenclatura e o PAC é a nomenclatura vulgar, né? A nomenclatura e o PAC é o Larissa. O Lara já foi pra boca do povo. Mas é isso. Boa tarde, boa noite, povo. Sei lá, bom dia. Você tá malhando, você tá correndo. Você tá só deitado na cama vendo a gente. Fala que é nós. Gente, então temos Deb e Lara, essas professoras incríveis do Descomplica. E eu não quero perder tempo, não. Você que já chegou, já baixou o e-book, já seguiu o Descomplica nas redes sociais para você receber todos os cortes desse podcast, desse videocast, como você estiver vendo. Vamos para a primeira parte. Platão, prepara aí, porque chegou o nosso primeiro quadro. Vamos para o mestre da área. Que isso? Olha ali, viram que Fica bonitinho, né? Gostei. Vamos para o nosso mestre da área, tá bom, gente? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Vamos pegar os top conteúdos. Presta muita atenção. Vou pedir para nossas queridas convidadas não só falarem os top conteúdos, mas destrincharem um pouquinho ali o que eles querem dizer. Porque às vezes cai uma coisa do céu, tipo assim, ó, cidadania. E a pessoa não entende o que isso quer dizer na prática. Sabe? Ah, não. Você tem que estudar o pré-socrático. A pessoa faz aquela cara de paisagem do tipo... Eu costumo muito estudar o pré-socrático.
mas a pessoa não entende o que Não. isso quer dizer. Então, esse é o momento, tá? Esse é o momento, muito foco aqui. Vamos começar com quem? Alguém quer começar? Pá, tô zoando. Vamos. Aquele momento- tá, vamos quero o lá. ímpar. Tá. Taylor. Zá. Zá. Quem ganhou? Olha, 7º número da sorte. Ui. Que isso? É sobre isso. Então, vamos lá. A gente decidiu como os astecas faziam. Vamos começar. Muito madura, gente. Não é? Comece. Auge da madura. Não sei, amiga, você que sabe. Vamos lá, vamos. Então Quer que eu vamos. comece? Vamos. Mas eu começa. achei que o Paro Ímpar era pra isso. Não, mas assim, é sempre a treta do Paro Ímpar. Quem ganhou? Faz o quê? Faz o quê? Obrigada. Eu escolho quem começa ou eu começo porque eu ganhei? Porque dependendo, não é uma vantagem ter ganhado, então, concorda? Concordo. Gente, isso é uma mesa de filosofia. Que você e sociologia, escolhe, então? Tá. Débora vai começar só Então, porque eu Deb, ganhei. tá decidido, os astros e os números decidiram isso. Deb, vamos começar. Pra pressionar, que é pra ficar legal, eu abro um cronômetro, tá bom? Eita. Alguém tá aqui, ó, 116 horas contando, porque não Credo. pararam o cronômetro. Deb, Mas eu vim falar que eu tinha 1 hora pra falar. é... Será que é isso, produção? A gente fez uma revisão, caiu pra 10 minutos. É mesmo? É... Mas como assim, gente? O meu pontinho aqui, ninguém me avisou? Mas vai começar, sabe quando? O Platão tá preparando em 3, 2, 1. Deb, top conteúdo de sociologia. Arrasa. Vamos lá, gente. Primeiro, cidadania. Segundo, movimentos sociais. E o terceiro, cultura. Eita. Posso já começar então, Por né? favor, Só porque... vai. Vamos começar pelo começo, bem redundância, né? Antes de tudo, gente, só aproveitando alguns segundinhos aqui, eu queria dizer que eu tô emocionada de estar aqui. Gosto de podcast, tô me sentindo muito chique. Vou até chegar um pouquinho mais pra trás, porque eu gosto de estar à vontade. Chega pra trás, Né? não. Ó. E assim, tô empolgada, tô me sentindo, assim, artista, né? De alguma forma, eu sou artista, né, de sala de aula, mas tô me sentindo artista aqui, ó, global, universal. Vamos lá, então, gente. Vamos começar com cidadania. O que a gente precisa, o que vocês precisam saber sobre a temática, sobre o tópico cidadania? A primeira coisa é que cidadania, ela não é entendida em sociologia apenas de uma única forma. Ou seja, a gente divide cidadania em 2 etapas, em 2 formas diferentes. A primeira, que é a cidadania em seu modelo, em sua etapa clássica, que foi quando surgiu a noção, o conceito de cidadania pela primeira vez no Ocidente. E uma segunda noção de cidadania, que talvez seja a que mais é cobrada nos vestibulares, no Enem, que é a noção de cidadania na contemporaneidade, tá? Eu vou começar com a noção de cidadania na Antiguidade Clássica primeiro, para a gente entender que essa transição da cidadania antiga para a contemporânea traz outros aspectos que também são cobrados em vestibulares e também são cobrados no Enem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, acho que a pergunta que não quer calar é: o que é cidadania? Né? Assim, como a gente consegue responder cidadania em poucas palavras? Como que vocês poderiam, por exemplo, incluir a noção de cidadania numa argumentação de uma redação? Ou como que vocês podem identificar a noção de cidadania na prova de humanas? Primeiro de tudo, é que cidadania surgiu no contexto lá da Grécia Antiga, ali por volta do século IV a.C., num contexto de fundamentação das democracias diretas, tá? Então, quando surge a noção de cidadania, ela basicamente é atrelada à noção de democracia e ela estabelece uma função para essa pessoa, para esse indivíduo que passará, né, que passou a ser chamado de cidadão, de ter funções, obrigações para com essa estrutura política. Então, uma coisa muito comum que o alunado sempre traz para a gente, né, para mim, para Lara, para professores de humanos como um todo, é que a noção de cidadania ela é entendida como deveres e direitos. E aí que tá. Deveres e direitos é uma definição muito boa e sintética para o conceito, mas ela só cabe, por exemplo, a noção de cidadania na contemporaneidade. Porque quando a gente fala de direitos, nós não estamos falando da cidadania lá no seu contexto antigo e medieval, por exemplo. Por quê? Porque a noção de direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, só são criados, conquistados com muita luta a partir da modernidade. Na verdade, eu diria até no finalzinho da modernidade, passagem para a contemporaneidade. Então, resumindo aqui,
A noção de cidadania, ela surge apenas como noção de deveres num contexto político propício, que no caso era a democracia direta grega. E aí, então, esse indivíduo, ele passa a ser chamado de cidadão, ele passa a ser reconhecido como um cidadão, porque basicamente ele vai ter deveres com essa estrutura política. Ou seja, como era uma democracia direta, ele tinha que sair da casa dele e ir até as assembleias públicas que aconteciam no espaço da Ágora, que vocês inclusive estudam calarinho em filosofia, né, com Platão, Aristóteles e tudo mais. E aí, dentro dessa estrutura política, ele tinha que argumentar e persuadir os seus oponentes sobre quais seriam as leis que seriam, né, criadas ali, as decisões que seriam criadas dentro dessa assembleia. Então, vamos lá, vamos agora fechar aqui uma definição para a cidadania na antiguidade. Essa foi a primeira versão de cidadania, foi assim que esse conceito, essa noção surgiu lá na Grécia Antiga, no contexto de democracia direta, por volta do século IV a.C., e basicamente esse indivíduo tinha deveres de participar dessa estrutura política e não ainda direitos. E aí a gente segue, né? A gente continua, e aí vem medievo, que durou basicamente ali longos 10 séculos, do 5 ao 15. A gente tem renascimento, né? Volta do antropocentrismo, início da modernidade, e as coisas vão mudando, novos grupos vão sendo reconhecidos e incluídos na noção de cidadania. Só para a gente relembrar aqui, a cidadania na Antiguidade Clássica na Grécia, por exemplo, era extremamente restritiva. Então, mulheres, idosos, crianças, escravos e estrangeiros, 5 grupos não podiam participar. Então, uma coisa que teve, né, que aconteceu de interessante nesse ínterim é que novas pessoas foram sendo incluídas e foram sendo reconhecidas como cidadãos. E aí, pum, no apogeu da modernidade, ali no século XVIII, a gente vê surgindo, segundo o sociólogo T.H. Marshall, a primeira geração dos direitos dos cidadãos, que são os direitos civis, né? Então, você começa a incluir aí, pela primeira vez no apogeu da modernidade, ali século XVIII, a noção dentro da cidadania de também ter direitos. Então, o cidadão, ele passa a ter deveres e direitos. Mas aí, de novo, uma segunda pergunta, a pergunta que não quer calar. Todas as pessoas, já ali no auge do século XVIII, né? Porque século IV a.C., século XVIII. Olha a diferença, né, de tempo. Todas as pessoas tinham as suas cidadanias reconhecidas, Deb? Ou as pessoas, e muitas pessoas, em muitos grupos, perfis de pessoas, ainda não tinham a cidadania reconhecida? E a resposta... Deixa eu te atrapalhar aqui, fazer aquela brincadeira igual o programa de auditório infantil. Você quer trocar o seu pirulito por um PlayStation? Aí você já fez a pergunta, eu vou dar a resposta. Não! É isso. É isso. É literalmente Adorava. como a Larinha disse, gente. Não! E assim, no nosso caso ainda, né, como professoras e mulheres, né, é isso, assim, fazemos parte, inclusive, de um perfil dentro da sociedade que, por exemplo, nessa época em que a Lara, né, fez aqui esse trocadilho, essa brincadeira, nós não seríamos cidadãs. Não. Tá? A nossa cidadania, as mulheres não eram reconhecidas, não havia sido reconhecida ainda. Então, qual a transição para essa cidadania contemporânea? É você incluir mais pessoas e você começar a lutar por direitos, tá? Quais são os 3 principais direitos, né? Porque depois a gente tem uma mudança e a gente inclui tudo e transforma isso em direitos humanos. Vou falar dos 3 direitos, tá? Primeiro, direitos civis, que garantia o quê? Direito de ir e vir, liberdade, proteção à propriedade privada e ao corpo do indivíduo. Essa liberdade, inclusive, estava incluída a liberdade de expressão, de se expressar. Direitos políticos, o direito de poder votar e ser votado, né? E aí, de novo, a gente comenta aqui o caso das mulheres, tá? Os direitos políticos, eles foram conquistados com muita luta a partir do século XIX. E no século XIX, as mulheres ainda, pasmem, Hansen, ainda não tinham conquistado o direito à cidadania. Ou seja, né, elas não podiam participar dessa estrutura política, mesmo já tendo, né, os homens brancos, porque também os negros não tinham esse direito, né? Homens brancos já tinham a possibilidade de votarem e serem votados, tá? E a última geração de direitos que são, né, conquistados a partir do século XX são os direitos sociais. Então, direito à moradia, direito à saúde, à educação, à alimentação, à cultura. E aí, gente, assim, só finalizando aqui esse tópico de direitos, eu acho que fica bem claro
claro no que eu falei, né, na minha fala, na minha explicação, é que no fundo, então, se a gente puder sintetizar a noção de cidadania, e eu acho que essa síntese é a que está presente em todas as questões, tanto do Enem quanto de outros vestibulares, então vai ser muito útil para vocês, né, essa definição, é que no fundo, ser cidadão é poder participar da estrutura política, né? Ser cidadão é você ter institucionalmente, legalmente, constitucionalmente, a sua existência social, política reconhecida. É você ter voz, é você ter, né, dependendo ali da época em que for analisada, se for a partir da contemporaneidade, ter esses direitos reconhecidos. E aí, só fechando aqui o último adendo sobre cidadania, porque isso é uma coisa que é muito cobrado, não só em sociologia, mas em história também, é o seguinte, sobre essa cidadania feminina, né, essa cidadania das mulheres, a primeira geração de mulheres que conseguiram o direito a serem reconhecidas como cidadãs, tá? Conquistaram esse direito apenas no início do século XX. Em 1919, mulheres britânicas sufragistas conquistaram esse direito, o direito ao sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto. E elas foram as primeiras. Então, só para fazer aqui um comparativo do porquê que às vezes a gente não consegue entender porquê que existe uma persistência à agressão à mulher, uma persistência à misoginia, uma persistência, né, ao feminicídio, é que o primeiro homem na história do Ocidente ganhou o direito ao voto, a votar, no século IV a.C., no contexto da democracia direta, tá? E a primeira mulher, ou as primeiras mulheres, e obviamente é bom acentuar que elas eram mulheres brancas, europeias, né? As primeiras mulheres conquistaram no início do século XX. São 24 séculos de diferença, Hansen. Então, inclusive, 2015, as mulheres sauditas conseguiram o direito ao voto. É só pensar que nós, mulheres brasileiras, não tem 100 anos que a gente pode votar, né? Isso. É muito doido. Década de 30. É bizarro, né? São 24 séculos versus 1. É isso. É isso. E sobre cidadania e toda essa questão, né? Gente, a cidadania também, e o Enem adora isso, a cidadania não é um conceito fixo. A gente está vendo agora situações, né, em diversos países no Oriente Médio. A gente viu a situação das mulheres no Afeganistão com o segundo golpe do Talibã, recentemente, ano passado. Essa noção de cidadania, ela é sempre condicional. Por quê? Porque para esses grupos minoritários, né, eu não vou ter tempo aqui de explicar sobre essa questão de minoria, mas esses grupos minoritários, eles sempre terão à espreita esse risco de terem as suas cidadanias cassadas e, consequentemente, os direitos também, né, juntamente, tá? Vamos pro segundo ponto. Eu tenho quantos minutos? Não tenho nada mais agora. Você tem menos 1 minuto e 10. Eu tenho menos... Menos 1 e 10. Tá falando sério? Tô. Seu tempo já foi. Acabaram de te dar 120 segundos para falar amiga. Eu falei que ela os fala. últimos 2 tópicos. Você tem... Me deram 2 minutos aqui, vai. 2 minutos, 2 tópicos. Corre, Debbie. É isso, gente. Valendo. Sobre cultura, o Enem costuma cobrar muito a diferença entre cultura erudita, tá? Que basicamente é a cultura produzida pela elite para a elite. A cultura popular, que é a cultura do povo, que acontece de forma orgânica, basicamente acontece a partir das interações sociais, a sociologia estuda isso com um certo carinho, né? E por fim, que eu acho que talvez seja o que mais cai no Enem, a cultura de massa ou a indústria cultural. Você percebe, então, que são 3 tipos de cultura. A cultura erudita, que é feita pela classe, né, as classes mais altas para essas próprias classes, atribuindo um gosto estético. A cultura popular, que tem a ver com crenças, hábitos, lendas. E a indústria cultural, que, veja bem, é um tipo de cultura industrializada com 2 fins. O primeiro fim, que é o de lucrar, obviamente, tá? E o segundo fim, que é o de manipular essa classe trabalhadora de uma maneira mais sutil, mais interessante, adequada às demandas do capitalismo no século XX, né? 20 e 21. O último tópico, movimentos sociais. Gente, importantíssimo aqui pra gente finalizar é o seguinte, os movimentos sociais, eles precisam ser entendidos, né, principalmente nessa pegada aí de sociologia, como uma consequência. Quando a gente fala de cidadania e dos direitos dos cidadãos,
os movimentos sociais são um reflexo da não garantia, inicialmente da cidadania e posteriormente dos direitos dos cidadãos. Então, se você tem uma porcentagem, se você tem uma parcela da população que não sente que conquistou essa cidadania, que não sente que tem seus direitos garantidos, poxa, essa parcela vai se unir e vai se juntar em prol de demandas. Vão se unir em prol de bandeiras, em prol, né, de melhorias. Então, os movimentos sociais é justamente isso, né? Você unir pessoas que se sentem, de alguma forma, prejudicadas por esse sistema político, econômico, social e tudo mais, e eles vão lutar por melhorias dentro de cada necessidade de cada grupo. Só foquem, gente, nos 3 principais tipos de movimentos sociais que o Enem adora cobrar. Quais são? Movimento feminista e as suas 3 ondas, movimento negro, tá? E o movimento LGBTQIA+. Os 2 minutos foi. Foi. Só nesse, né, gente, que eu cumpri. Ó, agora, produção, dá pra fazer um exercício rápido? Que isso? Gente, consegui até um exercício, gente, Ó, não acredito. Enquanto eu abro o exercício aqui pra você, Deb, eu tava te ouvindo bem, e quando você falou da questão da cultura, veio muito aí o aniversário, né, da semana de 22, um século. Sim. E você quebrar uma estética parnasiana para uma estética modernista, né? É muito essa troca do erudito, do elite Sim. para elite, do Sim. reprodução do eurocentrismo para uma coisa mais popular. Desse classicismo, né? De você representar a arte, representar a cultura a partir de uma visão e de um olhar, né? Que é um olhar elitista, que é um olhar burguês, né? Para você transformar isso numa coisa que, de alguma maneira, representa o espírito do povo. né? Exato. Acho isso, assim, gente, maravilhoso. E como que as nossas disciplinas, né? Como que humanos como um todo consegue trazer Dialogar, esse né? panorama, dialogar e trazer esse panorama. Vou te mostrar a questão. E quando ela puxou a indústria ali, eu falei, vai cair uma escola de Frankfurt, vai ser agora. Eu falei, mas vai cair do céu, vai acertar alguém. Adorno, Horkheimer. Não, quando ela puxou ali, eu falei, eita que a escola de Frankfurt vai aparecer. E nunca mais ninguém... E nunca mais ninguém falou. Gente, eu vou falar a verdade. O Hansi me deu um chute aqui embaixo, tá? Eu não queria contar isso pra ninguém. Mentira, eu nem alcanço. Tá? A pessoa tem quase 2 metros, não alcança, tá? Não, ainda bem que tá gravado. Deb, você tem 1 minuto. O desafio qual é? Não tem ninguém vendo, tá só te ouvindo. Tá. Então, tá. faça a leitura, resolva essa questãozinha, tá bonita pra você. Vai, Tá, Deb. tá linda. Vamos lá. A cidadania, na concepção moderna, surge a partir das lutas liberais por direitos civis frente ao Estado. Está intimamente ligada ao Estado democrático e de direito. Em um sistema constitucional, significa também o pleno exercício do direito político, ou seja, de interferir nas decisões políticas do Estado votando, sendo votado, propondo ações populares, etc. A afirmação segundo a qual o indivíduo tem consciência de seus direitos, deveres e de que participa ativamente de todas as questões da sociedade refere-se a tirania, B, plutocracia, C, cidadania, D, bonopartidarismo e monarquia. E aí, gente, o que vocês acham? Qual seria? A gente acabou de falar agora sobre isso, né? Só pode ser a letra C, cidadania. Que isso? Não, depois que você falou, acho que ficou muito óbvio, pelo menos quando você trouxe para a questão dos direitos, né? Sim. Quando você traz para a questão do reconhecimento do direito no papel da cidadania, essa questão aqui ficou dada. É verdade, é verdade. Ficou dada. Essa caiu do céu. Inclusive, Hansi, queria só comentar aqui, salientar, que essa questão de cidadania foi tema da redação do Enem do ano passado, né? Sim, Cidadania e invisibilidade, lembram, Sim. gente? Nossa. Por conta do documento e tal, que todo mundo olhou o tema e falou, Senhor, por quê? Pronto. Né? Só que eu e Lara falamos disso o ano todo com vocês, tá lindo. É sobre isso. E agora tá gravado no seu Revisão 10 Estrelas. Ai, Vamos agora, tá? Vou chamar a Lara. Lembrando, gente, se você ainda não baixou o e-book, vai na descrição, baixa, porque você vai ser todos esses dados que a gente tá usando para vocês aprenderem. Você vai ter toda a referência lá. Vou abrir aqui o cronômetro. Vambora. Zerei. E a Lara terá 10 minutos. Primeiro para falar os tópicos, depois para destrinchá-los, tá bom? 1, 2, 3 e valendo! por alguns segundos eu pensei que o Hansen fosse falar assim, ela vai ter 10 segundos. Eu ia falar, E aí? beijo. É sobre isso. Galera, vamos lá, né? Porque os nossos
top conteúdos, tá? Eles vão ter um nome que é muito rebuscado, é bonito, tá? E aí, de vez em quando, a gente fica meio confuso, mas a gente sabe o que é, a gente, de vez em quando, só não faz a ligação do nome com a bagaça, tá? E aí, isso é um problema. Vamos lá. Primeiro top conteúdo. Vamos lá, que é o tal da teoria do Estado. Pelo amor da deusa. É Estado com E maiúsculo. Tá? Porque se você colocar um Estado com E minúsculo, pode ser Estado químico, Estado físico, de humor, de espírito, sei lá. Tá? Então, pelo amor de Deus, você vai fazer uma redação que vale 1000 pontos. Quando você quer falar sobre política e governabilidade de um lugar, é o Estado com E maiúsculo. Tanto que vira e mexe a gente escuta uma reportagem e o repórter fala, porque o Estado brasileiro. E aí tem gente que fala, nossa, esse repórter é uma planária. O Brasil não é um Estado, porque ele não tá falando do Brasil. Ele tá falando da política, da governabilidade do país, tá? Então, teoria do Estado, já falo disso. Teoria do conhecimento. Essa, galera, é a nomenclatura, literalmente nomenclatura vulgar. A nomenclatura e o PAC, ela assusta. Por quê? A gente fala de teoria do conhecimento e aí tem uma nomenclatura bonitinha. Sabe qual é? Que é o epistemologia. Bonito, né? Vou até falar de novo. Chique, né? Epistemologia. Credo. Sabe por quê? Mete um efeito aí, Platão. Que é isso? Fala de novo, fala de novo. Epistemologia. Platão. Gosto. Adoro esses efeitos, gente. Mas é porque a gente fica com medo, vem de vez em quando na prova do vestibular no contexto geral, mas de vez em quando a gente vai falar, eu vou falar bastante disso hoje ainda, não vou me acelerar. Tem um negócio do vocabulário do vestibular, né, gente? E a gente se assusta porque a gente fica assim, oh meu Deus, que termo é esse? Galera, o logia você já sabe, que vem do logos, é pensamento racional, e episteme é conhecimento. A gente fala disso em 4.332 aulas, tá? Então, teoria do conhecimento e epistemologia são a mesma bagaça, tá? Eu tô te dando, de novo, nomenclatura vulgar e nomenclatura UPAC, porque a gente precisa ter isso em mente. A gente tá fazendo... O nome vestibular, eu sempre falo para os meus alunos, né? Que é um nome bonito pro que a gente faz, que é um concurso público. É isso. Você tá fazendo um concurso público, tá? Você é concurseiro. É porque é vestibular porque a gente quer fazer, né? Deixar leve, né? Porque você é novo, você tá aí beirando que uns 17, 18 anos, alguns de vocês. Então a gente fala vestibular pra ficar fofinho, tá? Mas é um concurso público. Então, óbvio que o vocabulário é outra parada. E o terceiro tópico em filosofia que a gente... Olha, sei nem o que te falar. Acho que eu sento nesse chão e choro. É política, tá? E aí, vou falar de cada tópico, te dando uma diferença que é importante. Por quê? A gente fica na dúvida, tá, mas qual é a grande diferença que os alunos costumam ter muito entre teoria do Estado e política? Porque a gente acha, num primeiro contexto, né, assim, olha aqui, vrá, joguei aqui pro universo, a gente acha que é a mesma coisa, né? E aí a gente precisa entender sobre... Aí eu vou puxar um pouco da história, né, que eu não consigo fugir muito dela, gosto, tá? A gente tangencia bastante isso, porque a gente tá falando de uma prova de humanas, é que quando a gente fala de teoria do Estado, a gente está falando sobre uma primeira ideia de formação de um Estado, tá? De uma política, de uma sociedade civil. E é por isso que um dos tópicos que a prova do Enem ama, e eu sempre falo isso para vocês, galera, é inviável que a gente vá para a prova do Enem sem conhecer um negócio chamado teoria contratualista. Galera, é isso. Né? É o trio de ouro. Hobbes, Locke e Rousseau. Já teve ano que caiu questão do Rousseau, junto com depois uma questão do Locke. Teve ano que caiu só Hobbes. E é isso. Só que a gente precisa ter em mente o seguinte. Por quê? Quando a gente fala de política, principalmente da política moderna, a gente vai ter ali tantos outros autores que são fantásticos. Né? O próprio Maquiavel, o Montesquieu. Segura isso um cadinho. Ah, mas por que que, por exemplo... Né, você pode me perguntar aqui, Hansen, por que você é uma pessoa que quase não sabe de nada nessa vida? Né? Não estuda, não sabe falar bem de quase nada, né? Ah, mas por que que a gente coloca aí, qual a grande diferença de um Maquiavel para um contratualista? Primeiro que a gente tem que sempre ter em mente, para você considerar um filósofo contratualista, galera, esses caras vão fazer uma análise do que eles entendem por estado de natureza, beleza? O que que é esse estado de natureza? É uma sociedade que é anterior à formação da sociedade civil, o tal do Estado, tá? Formação do Estado. Então, esse estado de natureza, galera, é uma sociedade hipotética. Então não adianta você me perguntar, ai, Lara, me diz um lugar no mundo em que viveram o estado de natureza hobbesiano. Não tem. Não tem. Do Locke, E do Rousseau, menos ainda, tá? É uma sociedade hipotética. Foi algo que esses caras, cada um com a sua ideia, criou para dizer como que era o mundo antes da gente ter a sociedade civil sendo implementada, o Estado sendo colocado em vigor.
Então é uma sociedade hipotética, e se ela é hipotética, galera, é só pra você entender, não tem lei, não tem regra, não tem padrão, não tem nada definido, tu pode fazer o que você quiser. Liberdade absoluta, né? É sobre isso. Liberdade, liberdade. Tô zoando. Essa tá uma música aqui, mas não cabe. Quando os pais Né? viajam, né? É Quando os sobre pais isso. viajam. É isso, que você quer fazer uma festa, que pensa fazer um monte de coisa, acaba não fazendo nada, porque nada dá certo, mas ou faz, deixa quieto. Mas é isso, né? É aquele momento do caos na tua vida. E é isso que a gente precisa entender. Cada um deles vai mostrar o que é esse estado de natureza, das características, como esse homem vai agir nesse estado de natureza, tá? Só que é importante a gente entender. Temos 3 autores contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Dos 3, o Hobbes é o mais severo sobre o papel desse homem no estado de natureza, tá? Galera, é tiro, porrada e bomba, literalmente. Tanto que ele vai falar que é guerra de todos contra todos, o homem se enxerga como potencial ameaça, que vai ser conflito constante, o homem é o lobo do próprio homem. Já teve aluno que em prova, numa escola que eu trabalho, que colocou que o lobo é o homem do próprio lobo. Achei fofo. Esse é clássico. Esse é Ele clássico. sempre... O negócio do nervosismo. Eu achei uma releitura brilhante. clássico. É muito bom. Seria um lobo. o Redação, homem que do aluno adora próprio fazer lobo? redação, né? Está filósofo, coloca lá. É, gente, toma cuidado, pelo amor de Deus, na redação de citar um negócio errado, tá? O homem é o lobo do próprio homem. É. Acho bonitinho a troca, acho. Mas na hora do vestibular não é válido. Na prova do ensino médio a gente corrige, fala, escreve, querido, você só inverteu o negócio. Mas, enfim. Então, dos 3, ele é o mais severo. O nosso querido Locke já traz uma ideia de estado de natureza bem mais suave. E o Rousseau, então, ele é o diferentão dos 3. Ele vai ter a criação do Teoria do Bom Selvagem, que ele fala de um homem que, antes de viver em grupo, vai viver isolado, depois que ele vai encontrar motivação para viver em grupo. Só que isso é o estado de natureza. Ninguém acordou do nada, porque esses caras seriam extremamente incoerentes, né, sendo filósofos, de falar assim, vamos fazer uma sociedade civil? Não. Para ser teórico contratualista, a ideia é, nós temos o estado de natureza, cada um deles vai te dar uma motivação para essa transição, tá? Pro Hobbes, é medo de morte violenta, por causa dos conflitos um atrás do outro. Pro Locke, vai ser... Estado, queridão, tu vai surgir aí pra quê? Pra me proteger, a tua missão. Ai de você que não faça. E pro Rousseau estamos desiguais, estamos desiguais, estamos desiguais, por favor, iguala a bagaça. Tá? Então, A encenação, gostou da encenação? é sobre isso. Cada um vai ter uma motivação. E é bem por isso que a gente vai ter a tal da formação da sociedade civil, do Estado, tá? Galera, cada um dos 3 vai escolher um tipo de papel pro Estado, um tipo de governo, tá? Que vai se adequar melhor às suas propostas, beleza? E, galera, é um conteúdo que cai na prova do Enem com razoável frequência, tá? Eu já falei isso, eu vou falar isso até o Todo final. ano, praticamente, Eu não sei dizer aí... Caraca, um ano que, sei lá, agora recente, tem de uns anos pra cá, 2017 pra cá, tá aí variando entre um e outro, tá? Como eu já falei da teoria do Estado, faremos de política, tá? E aí, falando de política, a gente pode puxar a política lá desde a antiguidade até o período recente, né? Então, dentro dessa visão aí, quem é a cara do Enem? Gente, eu costumo falar isso todo ano, aí eu acho que sempre tem alguém no INEP que escuta só pra falar assim, querida, esse ano não. Teve um ano que ele fez, 2021. Só porque você se comprometeu. Falou, Exato. você falou Cai. no aulão? Não vai cair, peraí. Não vai, esse ano não, amada. Tá, querida? Cai não. Falando de política, um cara que aparece, olha, ano sim, ano também, a política aristotélica. Galera, assim, credo. E eu sempre falo isso pros meus alunos. A gente vai depois começar a comentar sobre algumas outras coisas aqui. E a prova do Enem, gente, de uns anos pra cá, não é... Oh, meu Deus, é sempre no meu ano. A gente tem essa mania de achar que tá tudo voltado pra gente. Não é. Tá? De muitos anos pra cá, a prova do Enem tem ficado com um vocabulário mais rebuscado. Ela tem trazido muitos termos do grego, tá? E 2020, tá? Que foi a prova que foi aplicada em janeiro de 2021, por causa do cenário pandêmico, foi a primeira vez que a gente fala de um termo que é bem específico utilizado pelo Aristóteles, que é felicidade, que veio, né, do grego ali, o daimonia ou daimonia, pode falar do jeito que você quiser. E, cara, foi tenso. Ninguém sabia o que era, né? E aí eu falei, eu só não fiquei tão nervosa porque eu falei, gente, eu escrevo esta bagaça. Eu falo disso toda a santa aula, mas eu repito igual uma maluca. Aí tem Aluno gente que... Descomplica sabia. Não, e aluno... Ai deles. Porque eu sou muito chata, eu sou muito repetitiva. Tem aluno que fala assim, caraca, ela fala isso toda aula. Eu falo sim.
Porque é isso, essa voz grave aqui que vai ecoar no teu ouvido no dia da prova. Você vai falar assim, credo, a Lara falou o negócio, foi isso mesmo, tá? E galera, cai política aristotélica, tá? Então assim, 2021 que não apareceu, mas é impressionante se a gente parar pra observar a prova do Enem, quando a gente fala de política, tá? De formação do pensamento político para esses autores. Então a gente pode puxar lá dos clássicos, Platão, Aristóteles, tem a questão da política do período medieval, que tá subordinada à religião, aí a gente entra na modernidade, aí tu vem com Maquiavel, Montesquieu, uma galera, mas o Aristóteles é a figurinha repetida. E é importante você ter em mente, tá? Não se esqueça, por favor. Pelo menos até a data da prova do Enem, dia 13 de novembro, depois você pode sacudir a cabeça e esquece, tá? Bonitinho o Hansen. É sobre isso. Pro Aristóteles, tá? A política, ela é voltada pro bem comum. E enquanto a ética, ela é voltada pro bem individual. Galera, as duas coisas sempre caminham juntas. Lara, sempre, sempre. Não esquece disso, tá? Só toma cuidado, porque de vez em quando o Enem pode te pegar com calça curta, como diria minha avó, porque ele de vez em quando fala assim, na alternativa da questão, ao invés de falar que é ética e política, vai te falar, quando citar o ética, falar de virtude. Então fica ligado nisso. Por quê? Pro Aristóteles, para ser ético, você tem que saber utilizar suas virtudes. E ao invés de, por exemplo, falar da política, pode falar do bem comum, pode falar da vida pública, tá? Então, de vez em quando, eles não vão usar, assim, os termos tão específicos que a gente conhece. Tá? Então tenta fazer esse tipo de associação. E é claro, da onde a gente consegue... Poxa, Lara, eu consigo lembrar de tudo isso. Fazendo questão. Muita questão. É isso. Pega a prova, treina. Não tem outra coisa. Simulado descomplica. Vai ter um pedaço só pra vocês falarem de treino. É isso. Que é Gosto. Isso? Segura. Gosto. Segurei. Calma que ainda falta um tópicozinho. E tiraram o seu Débora. Mentira! Você finir. Culpa da Chama Débora. a produção. Eu vou ser muito rápido, eu juro. A culpa da Débora. É culpa da Débora. Sempre é culpa da Débora. Tá? Meu Deus, A culpa é dela. Mas é muito rápido, tá? Galera, falando de teoria do conhecimento, epistemologia, enfim, duas teorias que também caem pra caraca, racionalismo e empirismo. Principalmente racionalismo cartesiano, tá? Que é o que a gente chama de revolução científica. Beleza? Então, gente, alguns séculos, o racionalismo cartesiano e o empirismo, principalmente o britânico, foram vistos como duas teorias que são opostas. As características das duas teorias, de fato, uma negava a outra, tá? Hoje a gente consegue entender cientificamente que a gente tem que ser racional e empírico ao mesmo tempo. Mas aí o Kant resolve a treta, isso é papo para um outro momento, tá? Mas coloca aí nesse seu radar, porque é outro conteúdo que cai com frequência. Então, se não cair uma questão sobre Descartes, vai cair um dos empiristas, isso quando já não teve ano que caiu tanto Descartes quanto um dos empiristas. Beleza? Então fica afiadinho aí nessas distinções, na teoria principal de cada um deles, porque aí, ó, gabarito certo. É lindo. Eu vou passar a questão pra Lara fazer, mas deixa eu só falar um jeito que eu lembro. Medo. Quando eu falo do Ari, é como eu chamo Aristóteles. Quando eu falo também. de Ari, eu lembro que a ética tem a ver com eu. E que a política com o povo. É o E e o P. Eu tenho minha cabeça assim. Funciona. Que não esquece mais, né? Funciona, faz Mas sentido. não funciona. A Ari falou de ética. Eu, ética, eu. Sim. Política, povo, pessoal, é nós. Cara, Me ajudou. Sim, é isso, faz bem. Mal não me fez, sabia? É isso, eu falo pros alunos, galera, qualquer tipo de associação, é porque de vez em quando a gente acha que isso é bobo, mas ajuda muito, né? Eu sempre falo isso, cara, se você conseguir criar, porque a gente de vez em quando acha que tem uma fórmula mágica pra todo mundo gravar as paradas. Não, gente. Cada um tem seu jeito. Então, se você encontrou a sua fórmula e o seu jeitinho, pra você pode parecer bobo, mas, óbvio, se te ajuda. E você Ali consegue, na hora ajuda, né? Salva. Abraço. É sobre isso. É. Aí cai o Ari, aí tu lembra do ética do eu, aí vai ficar feliz. É isso. E já que a gente falou de Platão, que tá aqui com a gente hoje fazendo uma participação mega especial, a gente Tadinho, trouxe Ari, Sossô. Vê se essa questão te agrada, Lara. Gosto. Vai, é tua. Gosto. Vamos lá. Um negócio do Sócrates falando, né? Tá aqui, ó. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico ou ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa afirmas ser a virtude? Beleza. Galera, o livro é, obviamente, um livro do Platão, tá? Que era aqueles momentos, aqueles livros dele iniciais que ele tava, né, transcrevia ali os diálogos, os principais diálogos do próprio Sócrates com ele ou do Sócrates com alguém.
Aqui é um trecho, né, do diálogo do Sócrates com o Mênon. E aí vem a fantástica parte que é essencial pra nossa questão, que é o enunciado. E aí, vamos lá. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon, portanto, a questão, por mais que o texto seja do Platão, galera, tá falando do Sócrates, tá? Então, vamos lá. É um exemplo da utilização do alternativa A, escrita epistolar, letra B, método dialético, letra C, linguagem trágica, letra D, explicação fisicalista e letra E, suspensão judicativa. Galera, você podia, obviamente, se não lembrasse de nada, você consegue fazer essa questão eliminando as alternativas, tá? Então, por exemplo, o que é uma escrita epistolar? Você pode até falar assim, cara, Lara, eu não sou religioso e tal, e afins. Pra galera que é religiosa, tem um momento na missa, olha eu, né, puxando o negócio aqui, que é o Epístola de Paulo para não sei quem, tá? Então, galera, é uma escrita bíblica, beleza? Isso que é importante a gente, do negócio do vocabulário, tá? Ou pelo menos do conhecimento de mundo, tá? Linguagem trágica, beleza, a gente tem a tragédia grega sendo desenhada na antiguidade e tal, mas, gente, a gente tá falando de filosofia. Uma coisa é uma questão do teatro grego, outra coisa é da filosofia sendo desenvolvida. Explicação fisicalista. Galera, fisicalista me lembra physis, que me lembra natureza, que me lembra pré-socráticos, então esquece, tá? E suspensão judicativa, como diz um amigo meu chamado Cláudio Hansen, sempre tem uma alternativa numa questão do Enem, que é um deboche. Que é aquela que tu olha e tu não sabe nem a junção dos dois termos pra fazer dar certo, tá? Essa era a alternativa. Galera, se você lembrasse que o Sócrates fazia, tá, o método socrático que tinha a base na dialética, você chegava no gabarito, letra B, método dialético. Fácil, fácil, mole, mole. Isso. Fala que é Mamãozinho com açúcar. Ó, e agora, gente, olha só, o ouro acabou de ser dado, tá certo? O ouro acabou de ser dado. Produção, a gente pode se divertir um pouco agora também? Chegou a hora. Gente, vamos lá. Vamos para uma outra parte do nosso videocast e vocês vão adorar porque essa parte é divertidíssima. Vamos Eba. chamar aqui na tela Platão. Solta pra gente a palavra impedida. Estamos aqui com a Opa. central da arbitragem. Essa parte vocês estarão sendo visualizadas pelo VAR para saber se vocês vão ou não cometer alguma falta, tá bom? A dinâmica é muito simples, tá? A gente já falou sobre os top conteúdos, o que a gente vai falar agora? Vamos pegar um desses top conteúdos e vocês vão dar mais 2 minutos de conteúdos pra galera. Adoro. Que isso? 2 minutinhos no relógio. Eu Não vou é deixar 20. o relógio aparecendo pra vocês. Só que tem um porém. Vocês vão sortear um tema, certo, produção? E dependendo do tema que você sortear, você estará impedida de falar determinadas palavras. Gente. Você vai ter que contornar para poder explicar. Não vai poder usar algumas palavras. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vai ser divertido pra quem, Hansen? Para todo Pra ele, mundo. pra ele. Pros alunos que estão em casa. Para toda a audiência do nosso querido Revisão 10 Estrelas. Ótimo. Mas para vocês vai ser um desafio. Acho que essa é a parte legal. Gente, é simples. 2 minutinhos. Vamos puxar a criatividade. Vamos começar sorteando. Olha só, a produção tá mandando eu começar Cadê aqui, o ó, por tru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 ? mim, tá? Cadê Platão? Não, gente, é que eu tô entendendo. É que eu finjo que não entendo, porque vocês não veem as pessoas que ficam aqui atrás assim, ó. Aí eu finjo que não tô entendendo só para as pessoas continuarem assim, mas eu sei que eu vou Só pra ver começar o pela Lara. desespero coletivo. É, eu vou começar. É porque vocês estão perdendo as pessoas assim, ó. É porque vocês não viram a cara da gente aqui passando do tempo, gente. Era Eu chego- 10 minutos, a gente fez 20. Eu chego perto da Débora, as pessoas estão assim, ó. Vamos começar o sorteio pela Lara. Acabei de envelhecer a Luma, tadinha. Luma, um beijo pra você. Vamos sortear o tema. Não abra, porque é parte do suspense. Peraí, isso aqui é uma coisa só. Tá. Não abre. Vamos ver. Qual tema Lara vai ter que falar? Tema fácil. Fácil. Vocês têm certeza que essa é a da Lara? Aí vai estar ali e falar pra eu falar sobre... Aqui é o meu, ó, olha o meu. Eu Vê acho, se não é do meu. Eu acho que é dela. Acho que é da Deb, hein? Ih, olha só, eu tô puxando aqui no VAR. É pra falar sobre o complexo de Golgi. E o tema é de Deb, hein? Ah, Deb, sorteia outro que vai valer. Ah, então vambora. Eu tiro de Lara, porque nós somos assim, né, amiga? A gente é toda contrária, Vai. a gente é do contra. E a Luma envelhecendo, Não, gente. e a Luma tá ali, como já quase jogando uma bolinha, alguma coisa aqui no meu pé. Vambora, tira logo isso aí. Aliás, bora. pedi um patrocínio de um produto capilar. Luma vai precisar. Vamos lá. É isso mesmo, tá? No caso, agora eu tirei da Lara. Você tirou... Eu tô falando sério.
Então agora vamos começar com a Lara. Lara, você tirou o tema sistema político. E eu não Você posso terá falar. 2 minutos para falar de sistema político. O tema é bom, sejamos sinceros. Sim. O tema é bom. Só que você não poderá falar algumas Política. palavrinhas. Não poderá falar... Você quer ver? Você não poderá falar apenas as palavras democracia, eleições, partidos, candidatos, eleitores e parlamento. Tá, eu não posso falar nada. Esse é o desafio. Política aristotélica, amiga. Volta pra ele ali, ó. É Ó. sobre isso. Parei, zerei. E agora, Lara, vamos lembrar. Eu vou deixar as palavras para você ver. Não podemos falar em democracia, Tá. eleições, partidos, candidatos, eleitores e parlamento. E você vai explicar o que é o sistema político. Show de... Tá. Começando em 3, em 2, em 1, em iniciei. Medo. Então, vamos lá. Vou fazer a maluca, tá? Vou puxar aqui o negócio do sistema político desde lá da antiguidade. E aí, olha como eu vou, né, pegar talvez algumas pessoas no pulo. Porque a gente vai falar de um tipo de governo dentro de um sistema político que é o que está em vigor no nosso país, que é aquele que coloca o quê? A soberania popular em vigor. Né? Ah, tu tá achando que eu nasci ontem? Até posso ter nascido ontem, Hansen, mas já dormi uma noite inteira. Tô Ela na vai trabalhar com frente. sinônimos. É sobre isso. Então, esse tipo de governo que nós temos, que trabalha com a soberania popular, ele vai ser desenhado desde lá da antiguidade. Só que a gente precisa lembrar que, quando a gente fala desse tipo de governo, as decisões políticas, elas vão ser tomadas, elas vão ser colocadas pelos indivíduos, aqueles que são considerados cidadãos. Beleza? E aí a gente precisa, né, puxando aqui um pouco da sardinha do que a Débora tinha falado pra gente, né, ser considerado cidadão é ser possuidor de direitos e deveres. É claro que, de novo, a gente precisa lembrar que lá na antiguidade, ser considerado cidadão era um privilégio. Não era todo mundo que era considerado cidadão. Não era todo mundo que participava do sistema político. É claro que a gente, pensando hoje em modernidade, pós-modernidade, contemporaneidade e afins, a gente tem esse tipo de governo de soberania popular. E como é que a gente escolhe os líderes desse governo? A gente, através do sufrágio. Ah, e como é que funciona o sufrágio? Então, a gente pode ser convocado... Olha como é que ele é, Ele não gente. presta, né, cara? Olha, aquele nervoso... Eu vou fingir um desmaio aqui, tá? Claro. Como É que ela não pode falar a palavra. Como é que a gente escolhe as pessoas no sufrágio? Então, a população é convocada, tá? Para um final de semana, através de... Não faço ideia. Que palavra eu posso colocar? Elections. Posso falar em Em inglês outro... tem problema, gente? Posso em falar alemão, em outro idioma, mas, francês. gente... porque- Gente, isso é muito difícil. Não é? Não para Credo. não, vai. 20 segundos. Meu Deus. Enfim, já tô até suando. Vai. Como é que eu escolho o sufrágio? Ai, Deus. Sei Eu lá. tô nervoso. Através de uma assembleia definida pela população. Isso, Ah, muito bom, é muito bom sobre isso. isso. E ela faz o quê? Ela vota em quem? Ela vota pessoas. em gente. Em pessoas que vão escolher. Nos representantes que vão decidir a política nacional. É sobre isso. Maravilhosa! Gente, isso é muito difícil. É muito. De Gente, eu tô com fora muito calor. é mole. E agora, vamos para o próximo sorteio. Vai dar muito certo. Ai, meu Deus. Deb, tire o papel e me dê na surpresa. Platão, prepara a música de suspense. Não abre, não abre, não abre. Não abre, não abro. Platão, música de suspense. Ai, Você tô tirou tensa. 2 papéis, eu vou escolher. Ai, meu Deus. Você falará sobre o mito da caverna. Isso! Gente, o mito da caverna de Platão, que é Ó, tá ali, ó, de na operação. filosofia. E é isso, vamos lá, gente. Agora, minha música de suspense. Isso não é de suspense, amigo. Isso Vamos é de lá. fossa. Deb, eu vou zerar o tempo. Você vai começar assim que eu acabar de falar as palavras que você não pode falar. Tudo bem? Para falar do mito da caverna, você não vai poder falar as palavras, apenas 4. Marionetes, sombras, Não acredito. caverna
Não, aí tu... E Não. Platão, valendo! Foi. O mito da Vazavava, como diz Lara, Vazavava. tá? Esse mito que vocês acabaram de ouvir agora, que sabem qual é, né? Ele foi criado, foi fundamentado por um filósofo grego antigo, que vocês já sabem, porque, né, o Hansen já disse aqui, que é um nome que eu não posso falar. Inclusive, nós estamos citando aqui o tempo todo esse filósofo, porque apelidamos um dos funcionários aqui que está fazendo acontecer esse videocast desse nome, que eu não posso falar, tá? Então, esse filósofo grego antigo do século IV a.C., ele criou essa alegoria para representar a sua ideia de distinção entre aparência e essência, tá? A aparência, segundo esse filósofo, era basicamente tudo que parece ser, mas não é. Ou seja, tudo que finge ser verdadeiro, mas no fundo é falso. E já a essência, segundo esse filósofo, seria a verdade. Ou seja, esse filósofo criou essa alegoria para descrever o que ele também, né, chama de dualismo. Quase que eu falo que dualismo é esse. Dualismo, tá? Esse dualismo é dividido em dois mundos. Mundo inteligível e mundo sensível. O mundo inteligível é um mundo das ideias, é um mundo perfeito, é um mundo ideal, onde tudo é verdadeiro. O mundo sensível é o nosso mundo. É esse mundo falho. É um mundo onde a gente conquista as coisas, entende as coisas a partir da materialidade, da futilidade, né, do materialismo e tudo mais. Tá? Não era as pessoas que ficavam vendo os negocinhos passando? Eu sabia que ele ia chegar nessa parte. É porque pra falar disso aí, dessa parte... Vamos lá, gente. É então, importante. olha, essa alegoria, que é um mito, né? Ela acontece dentro de um espaço... de um espaço escuro, tá? Profundo, que tem uma certa profundidade. E lá, dentro desse espaço profundo, música. as pessoas estariam todas sentadas na frente de uma fogueira. Essa fogueira, ela basicamente seria a representação da mentira, do mundo, como ele é mentiroso e tudo mais. E aí Platão continua se falando, né? Quem A humani... Eu tô vendo tão bem! Ódio! Vai, termina. As pessoas estavam vendo o quê na fogueira? Não pode, vai. Ai, gente. Então, é que basicamente tudo que acontecia fora desse espaço, né, escuro, era refletido dentro desse espaço escuro através da fogueira. E aí as pessoas ficavam todas, né, a humanidade, porque é uma metáfora, né? A humanidade olhando pra frente, pro término desse espaço escuro, olhando coisas que são reproduções da verdade que tava lá do lado de fora. Eu tô sentindo que eu não falei, tu queria me pegar, né? Então, reproduções. E aí a humanidade ficava ali olhando, né? Essas reproduções do que estava acontecendo de verdade lá fora, mas tinham medo de sair e verem o que estava acontecendo lá fora. Até que o filósofo, uma hora, falou assim, consegui me soltar, me libertar. Vou lá fora ver o que tem fora desse espaço escuro. Quando ele chegou lá fora, ele... Nossa, tem um mundo aqui fora. Olha, a verdade tá aqui fora. E não lá dentro, naquele espaço escuro, através de reproduções que a gente vê no final do espaço escuro. Gente, eu amei o negócio do espaço escuro. E nesse jogo... Com um gol Mas eu nos consegui errar. acréscimos, Lara venceu de 1-0. Sofrida, hein? Esse jogo foi difícil, mas passamos. Vamos continuar. Vocês foram maravilhosas, tá bom? Gente, que difícil. Deb não pôde falar Platão, caverna. Eu me Brincadeira. esforcei, cara. Vocês foram muito bem. Cara, Muito isso é muito bem. ruim. Tá? Isso é muito E errado, olha só. Agora que vocês estão se recuperando, bebam uma água, porque a gente vai para o próximo quadro. Platão, prepara aí pra gente a Central da Aprovação. Que isso? Olha só, gente, vamos ser sinceros. Pra gente ganhar uma partida de verdade, tem que ter estratégia. Sim. Não é só jogar, tá certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente tá fazendo quase aquela pré-eleção do jogo. A gente vai trazer, sabe aquele jogador que já fez gol em outra Copa? Sim. Sabe? Aquela pessoa que já tem o título mundial. E a gente está trazendo, então, esse campeão, essa campeã, para já dar essa palavra. E agora a gente está trazendo aqui alunos que já estão na universidade, já estão na vida de calouro, e eles vão contar pra gente as estratégias que eles usaram. Vamos chamar um dos nossos veteranos do Descomplica e depois vocês vão comentar. Olha aí que beleza. Ai, que linda. Vamos recebê-la. Olá.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jennifer falando diretamente da Central de Aprovados da Descomplica e eu vim falar pra vocês algumas dicas que me fizeram passar do Enem. Eu sou universitária, faço Biologia no Instituto Federal de Brasília e fiz algumas coisas que me ajudaram a conseguir essa aprovação. A primeira delas é fazer muito simulado. Gente, simulado é a melhor forma de você conseguir aprender de fato como que a prova cobra as questões. Então você pode ver que ao longo dos anos as questões repetem muito o estilo, né? Então, por isso, fazer questões toda semana, você, por exemplo, coloca ciência e natureza um dia, mescla com humanos para não ficar tão pesado. E, claro, sempre fazer o diagnóstico das questões para saber onde está errando. E a outra dica é em relação à redação, que me fez evoluir bastante, é treinar muito, escrever e reunir muito repertório sociocultural. Tanto em filmes, séries, livros, que me ajudam a conseguir escrever melhor. E tá chegando a hora, né? Se prepara direitinho, faz muitas questões que vai dar certo e você vai conseguir essa aprovação. É isso. Gente, muito linda, obrigado, Jen. maravilhosa. Linda, sorrisão, dicas preciosas. Ela falando ali do repertório e a Débora falando do Mito da Caverna e eu lembrando dos Croods. Sim. Sensacional o Eu desenho. amo. Muito Eu bom. E aí, vamos trazer para vocês, tá? Vamos tentar comentar os pontos que ela trouxe. Vou passar um para cada. Tá. Vamos Uma pessoa vai ficar com o repertório, outra pessoa vai ficar com o treino. Vamos lá. Já que Deb terminou, vamos partir para Lara agora? Vamos, fala com nós. Lara, vamos lá. Me sinto pronta. Vamos trazer referências? Você que é uma pessoa cinéfila, você que é Amo. uma pessoa que lê absurdamente, Ah, ama, gente. etc. Eu Lara, nem cumpri minha meta ainda. Mas tá acabando. mas vai chegar, Vou. vai chegar. O ano tá aí. Gente, ela lê mais de É. 12 livros por ano. Não, eu li mais de 40 por ano. É, Ela é dessas. então. Você que é a pessoa pra gente comentar isso, Durmo pouco. tá? Vamos trazer agora pra realidade de uma pessoa que não consegue ler 40, certo? Não, nem precisa, gente. Nem pelo amor de Deus, precisa. porque eu durmo pouco, eu não faço nada. Agora vamos lá. Qual é o papel das referências para a prova ou qual é o papel da filosofia para a redação como referência cultural nisso tudo que ela falou? Porque ela deu a dica, gente, tragam Sim. referências. Você pode dar pra gente assim algumas aulas tuas que você daria pra galera guardar no coração do tipo, gente, guarda essas pessoas, essas aulas ou essa ideia e leva para a redação. Tem algum momento desse ou é mais difícil? Então, o que eu costumo falar para os alunos é que a gente já tem que estudar filosofia e sociologia para a prova, tá? Não querendo desmerecer as outras disciplinas de humanas, tá, gente? E nem querendo hipervalorizar a minha. Mas, querendo ou não, a prova de filosofia, ela tem a tendência a ser a mais conteudista das humanas. Então, assim, é aquela prova que uma galera treme na base, porque ou você sabe a teoria do autor ou você não sabe, beijo. Se tu vai querer puxar, tu pode confundir com outro cara que você acha parecido, sabe-se lá Deus por quê. E é por isso que muita gente tem um horror à filosofia. E eu falo, preste atenção, se você conhece o conteúdo, você conhece, tá, o autor, você aprendeu pra prova, você usa pra uma redação. Eu sempre falo, eu falo até muito de você quando eu comento essa aula e falo alguma coisa assim, que a gente teve, galera, nos últimos temas das redações do Enem, né, que a gente, né, faz a prova e tal, a gente sempre sai, a gente costuma fazer quase todo mundo no mesmo lugar, né, no mesmo local de prova, e eu lembro de alguns temas que foram muito recentes, da gente ter descido, teve um local de prova, foi o tema de 2019, se eu não me engano, que foi o tema sobre democratização e acesso ao cinema. E eu lembro que a gente desceu do local de prova e você falou assim, citei indústria cultural. Eu citei Escola de Frankfurt, falei do Adorno, do Horkheimer, estava certo, eu falei, é isso. Né? Eu falei, por exemplo, do conceito de capital, né, de tipos de capital do Pierre Bourdieu, na minha redação e tal. Então, a primeira dica que eu falo, se dedica a estudar filosofia e sociologia, porque todo mundo primeiro acha assim, mas para você fazer uma redação do Enem é muito fácil, porque você tem muito repertório. Não, beleza, até concordo, né? Mas, pô, Lara, mas e eu que não sei filosofia e sociologia tão bem quanto você? Cara, cultura pop, aprende a citar. Né? Então, dependendo do tema, a gente consegue citar. Eu entendo, claro, né, visto que se a gente fala de um tema de redação de 2019, que fala sobre a democratização do acesso ao cinema, não é todo mundo que tem o mesmo acesso a filmes e tal e afins. Eu assisto muito, eu sempre falo isso para os alunos, né? Que eles... a última vez que eu fiz isso, eu dei oi no chat, como deu BO, eu nunca mais fiz. Que eu assisto a sua aula de atualidades, vira e mexe, e a do João Daniel também. Então, vira e mexe, eu assisto a aula do Jadla e a sua. Mas a última aula sua, que eu dei um oi no chat, o chat foi abaixo e eu falei assim, cara, esquece. Todo mundo se desesperou, né? O Hansen não vai conseguir terminar de dar aula dele, aí foram te avisar que eu tava ao vivo, você me mandou um beijo, eu falei, cara, nunca mais faço isso. Então eu entro ali a paisana,
assista a minha aula, né, do Hansen ou do Jadla, e o Jadla é um cara que cita muita coisa, ele indica muito livro também, né, então tem muita coisa que eu li, cara, desde que eu virei aluna de João Daniel, ele não sabe disso, João Daniel, um beijo, amigo, saudades, eu compro porque ele indica nas aulas dele e eu também vou ler, tá? Entendo, gente, óbvio que eu sou uma pessoa maluca, eu adoro leitura, eu leio a exaustão, me sinto mal quando eu não tô lendo nada, e eu leio muito rápido também. Mas quando você tem esse repertório, você consegue... viu um filme, troca uma ideia. Tem algumas coisas que a gente consegue jogar ali, tá? De alguns temas. Por quê? O tema de... os temas de redação do Enem, eles costumam ser temas muito sociais. Então, você conseguindo escolher bem o tipo de leitura... Gente, nada contra leitura de livro romântico e tal, não sei o quê... Porque é maneiro, claro, né? Ou livros que trazem até uma questão mais fantasiosa, mas o que eu falo antes de eu ficar, tipo, tentando te dar uma fórmula mágica, porque depois vai ficar todo mundo desesperado. Cita um livro, ou fala uma frase, ou cita um tema, tenha senso crítico quando você for ler as coisas. Ou quando você for ver os filmes. Porque você consegue tirar... Eu sempre brinco com os alunos que eu sempre consigo ver filosofia e sociologia em qualquer lugar. Então é isso, eu tento de vez em quando até não ser tão crítica quando eu olho e vejo as coisas. Gente, eu vejo os filmes da Disney criticando tudo. Porque eu fico criticando no ponto, gente, não de falar mal, tá? De ter uma análise crítica. Olha aí mensagem maneira. Eu sempre falo pros alunos que eu chorei igual uma idiota vendo Frozen. E aí minha filhada... Tem muitas críticas sociais. Sim, também, a minha né? filhada não entendia, porque eu tava aos prantos no cinema. Quando a irmã dela batia na porta, você quer brincar na neve, eu chorava assim... Porque eu falava, cara, pelo amor de Deus, só porque a sua filha tem um negócio diferente dos outros, você não vai trancar ela no quarto. E aí, quando ela soltou o Let It Go, eu chorava mais ainda. Eu falava, vai, filha, você tá livre, o mundo é teu. E a minha filhada passando vergonha, né? Coitada, porque a madrinha era pra ter levado só pra criança ver o negócio e eu chorava no cinema igual uma imbecil. Mas por quê? É um jeitinho sutil de falar quando você tem um filho que tem uma necessidade ou uma coisa especial e os pais não sabem lidar. Galera, isso é muito comum. Responsabilidade, ausência de responsabilidade parental, né? Então, olha isso. Aí você vai falar assim, gente, a Lara é louca. Gente, eu já citei Batman numa redação. É isso. Eu já citei Chaves. Não sei nem se eles conhecem, né? Aí eu tô Possível, pegando gente. pesado. Não, Vocês precisam conhecer, você não conhece. amiga, não passa mais na televisão nacional. Então, mas assim, tem vários lugares. mas- Eu posso falar os lugares aqui, mas tem teve vários um lugares. vestibular aqui específico do Rio, né? Que é o ERJ, Estadual do Rio de Janeiro. E tem bibliografia indicada pra fazer redação. E era falando sobre vingança. Eu citei Seu Madruga. A vingança nunca é plena. Mata a matar a alma. alma E envenena. É sobre isso. Grande pensador. É isso. Fantástico. E agora, nós temos aqui, ó, segundo a Luma, tá? E a Luma já tá ali fazendo um tratamento capilar, a gente tá deixando ela ali com dificuldades Coitada nos da fios. Luma. Luma, a gente te ama. Debbie, você tem 1 minuto para responder a seguinte pergunta. Tum, tum, tum. Qual é o papel de treinar, ainda não para sociologia, De uma forma geral, né? pro aluno? Além do óbvio, Débora, você vê algum papel importante assim no treinar? Por que ele tem que fazer simulado? Assim, o que ele ganha fazendo os seus simulados? Sim. Então, tem alguns espectros nessa resposta, porque treinar é a base de tudo, de qualquer prova. A Lara falou uma coisa que eu acho muito importante, talvez tenha passado despercebido, eu queria recuperar, que é que o Enem é um concurso, né? A gente, Sim. obviamente, trata como uma prova, a gente tenta trazer leveza, mas o Enem é um concurso. E uma prova, para você fazer, ter um bom desempenho, você tem que realmente tá preparado para além só dos conteúdos. Então, eu acho que, assim, resumindo... sobre esse quesito, né, ser uma prova e estar preparado para uma prova com a grandiosidade do Enem. Não basta você estar preparado de conteúdo e você não conseguir desempenhar no Enem. Então, a importância de treinar é que você esteja adequado, que você esteja já ali preparado para a questão psicológica, para a questão de tempo. O Enem é uma prova que, até comparando com outros vestibulares de São Paulo, vestibulares, né, do Sul, aqui do Rio de Janeiro, mesmo a UERJ, é uma prova até que não é uma prova difícil de conteúdo. Mas o Enem é uma prova grande, né, com questões enormes, com textos enormes, com muitas questões. Então, você pega, por exemplo, uma prova, primeiro dia. Humanas, linguagem, soma essas duas aí, 90 questões, mais uma redação.
Se você chega numa prova sem saber, por exemplo, que tem que fazer cada questão 3 minutos, no máximo, sem saber como que você administra o seu tempo ali, né, dentro dessa pressão toda que é ter esperado o ano inteiro para fazer essa prova, você não consegue desempenhar. Então, eu acho que é necessário treinar e treinar muito, fazer muito simulado aqui do Descomplica, para que você chegue, primeiro, seguro, já sabendo como que os conteúdos são cobrados em cada disciplina, já sabendo como que você tem que o que você tem que priorizar, como que a gente tá, né, falando aqui, dando o mapa da mina pra vocês. Já sabendo em quanto tempo vocês têm que fazer uma redação. Porque aí você vai ficar mais seguro ao longo da prova, né? Você vai ficar menos nervoso. Não ficar nervoso é impossível, né, Hansen? Porque é uma prova que você estuda o ano inteiro, é uma prova que o Brasil todo, né, faz. Mas, assim, fazer simulado prepara pra parte psicológica, prepara pra você se sentir melhor ali na hora, prepara pra questão de tempo, pra você não correr no finalzinho, ter que ficar marcando ali cartão resposta e acabar pulando uma e errar tudo. Prepara pra você já saber o que você tem que fazer e como tem que fazer na hora da prova em si, tá? Desculpa, rapidinho, Hansen, te interromper. E ainda, né, atrapalhando aí a todo mundo, e dar o feedback, por exemplo, do que a gente precisa melhorar, né? Porque tem muita gente que tem medo de fazer o simulado porque pensa assim, mas eu não quero... Não, cara, é importante a gente saber do que eu tô errando, o que eu preciso melhorar, em qual área eu preciso, né, me dedicar mais. Então, o simulado também serve como essa resposta ali de qual conteúdo eu preciso lapidar, preciso dar uma melhorada. Então, é importante. Eu era louca do simulado. Perfeito. Sofria, porque nunca foi boa, mas... E vocês duas, sem saber, deixaram a gente na cara do próximo quadro. Na cara do gol. Que Na cara do gol. Platão, prepara aí, porque chegou a hora do nosso esquema tático. Que isso? Gosto. Agora, a dinâmica é um pouco diferente. Vocês realmente precisam explicar de forma super rápida por que nós vamos simular aquele momento que no meio do jogo as jogadoras, os jogadores vão pro canto e ali a técnica ou o técnico vão lá e dão aquelas explicações pra hora do jogo. Entendi. Vocês falaram muito do preparo, do anterior, do repertório, da prática. Agora você está de frente para um aluno na hora da prova. Uhum. Ele conseguiu um intervalo e veio falar com vocês. Que isso? Gosto. Rápido. Tá, dicas pro dia da prova. Primeira coisa, Lara, pra você. Uhum. Tá, a pessoa vai pegar a prova do Enem agora, ela já tá aqui, ela já vai virar. Quais questões não dá pra pular em filosofia? Tipo, quais são aquelas que a gente acerta? Fala assim, filho, se cair isso, se entrega, pelo amor de Deus, porque essa tu vai acertar. Show. Dica da hora da prova, valendo, Lara, salve almas, vai. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, reconhecer dentro da prova de humanas uma questão de filosofia é muito mais fácil do que qualquer outra área. Porque tu sabe o nome do autor. Então, olhou o autor, a sua confiança eu conheço esse fulano, tu só vai. Porque é isso. E pelo amor de Deus, cara, eu sei que eu sei que é ruim que vou falar agora, porque não depende de mim, depende mais de você. Confia no seu taco. Eu sei que vai subir uma galera aí falando no chat, mas não confio. Irmão, vamos trabalhar isso agora. Por quê? Tu sabe tudo, sei lá, do Aristóteles. Olhou a questão, não fica naquela de, mas marquei muito rápido. Bebê, marcou rápido, porque tu sabe, abraço, esquece aquilo dali, não volta. Porque a chance de você, errar, do nada, né, bater um negócio no teu coração e tu falar assim, mudar. Gente, marquei tão rápido, será que era isso mesmo? Aí tu bota, não faz isso. Marcou, beijo, não volta. Porque você tem certeza. Eu não conheço, sei lá, não sei nada de, sei lá, do Habermas, não lembro desse. Você deixa esse cara pro final, pra se dedicar pra esse cara só pro final. Porque aí, se não sabe, gente, também não vai ficar quebrando a cabeça pra ficar olhando uma questão de um autor que você não lembra. Olhou o autor, reconhece, sabe a teoria, só vai. É isso. Que é isso. Feito. Agora eu vou passar uma pergunta pra Deb. Vamos. E como que é a Deb que vai falar, eu vou deixar uma provocação no ar. Medo. Tem uma coisa que é mais fácil de perceber que questão de filosofia. É questão de geografia física. Essa ninguém tem dúvida. Não tem. Ninguém. Mete-lhe um relevo ali que nem o autor é mais fácil de reconhecer. Gente, um negócio ali da latitude, longitude, Só jogam um negócio pra gente. da cartografia. Ui. Essa é a parte que não dá briga. Ninguém fala assim, Ninguém não, esse aqui briga por não, essas. isso é sociologia. Ninguém fala. Ninguém pede essas questões. Ninguém. Fica aqui o nosso beijo aos geógrafos aí, né? Vamos lá, Deb, o aluno chegou no canto e falou assim, Deb, em sociologia, agora, Deb, as questões do textão. Várias questões com textão. Você acabou de citar, Deb. Vale encarar logo essas questões ou eu faço as menores primeiro? Pergunta super dia da prova, Deb. Me entrego pro textão ou sigo a vida?
Tá, então vamos lá, gente. Voltando à mesma linha de raciocínio que eu tava, né, que eu comecei anteriormente. Enem é conhecimento. Muito mais do que uma prova conteudista, ela é uma prova que você precisa conhecê-la, tá? Dentro disso, a gente tem a questão do TRI. Então, sobre escolher questões com textão ou não, você tem que levar em consideração o TRI. E o que seria o TRI? O TRI, dentre várias outras coisas que eu não tenho tempo de explicar aqui agora, É uma bruxaria. ele dá maior... Uma quantidade maior de pontos para as questões mais fáceis. Então, vocês precisam se preocuparem, né? Prestarem atenção no seguinte. Olhem a questão. Se a questão for de um conteúdo fácil, priorize essa questão, porque essa questão vai necessariamente valer mais pontos, né? Como reconhecer questões de sociologia? Ou cairão sociólogos, ou vão cair temas sociológicos, né? E todos, como a sociologia do século XIX foi, né, iniciada no século XIX, todos são de problemáticas atuais. Então, você tem que olhar lá e falar, cultura. Cultura sempre tá dentro do TRI de questões fáceis. Então, elas valem mais ponto. Você não pode não acertar essa questão. Se é uma questão sobre cultura indígena, você tem que acertar. Então, não se trata, Hansen, tanto de ser textão ou ser menor, até porque a gente tem que também levar em consideração que as questões de humanas, as questões do Enem como um todo, no geral, tem textões, né? A gente não sabe como que vai ser agora, que parece que mudou, zerou a banca de questões do INEP, mas, no geral, as questões têm essa característica de terem textão. Então, a preocupação maior não é o textão, a preocupação é olhar e diagnosticar se aquele conteúdo ali, ele é mais fácil ou mais complexo, porque se for mais fácil, o TRI é maior, então você tem que acertar. E aí a pergunta de novo, como que eu diagnostico essas questões, Deb? Fazendo simulado. Conhecimento é poder, como dizia Francis Bacon, né? É sobre isso. Você tem que chegar na prova já conhecendo a prova, tem que fazer muito simulado, tem que aprender a diagnosticar. E o que a Lara falou, né, muito bem, essa questão de fazer simulado, é que além de vocês né, saberem como tempo, o que cai, como cai, o tamanho da prova, ainda vem com o diagnóstico, né? Que isso. Então ainda vem com a resposta, né? A gente tem simulado, gente, aqui, por exemplo, simulador de TRI, não temos? Então, Temos. ou seja, você já consegue identificar o que é mais difícil e o que é mais fácil. E o que é mais fácil, você tem que sempre acertar, tá? Ah, mas as pessoas já sabem do simulado do Descomplica, já fizeram, Sim. já testaram. Gente, que é isso? Se você nunca fez, aproveita que o Enem ainda não Aproveita. chegou. Vai lá, faz o nosso simulador, vê como é que você foi no TRI, tá bom? Eu vou fazer uma coisa agora que você só pode fazer ao vivo. Medo. Vai na descrição. Porque Clica no link da descrição, a ative o pessoa sininho. a pessoa que faz a descrição acabou de cair da cadeira, igual o desenho japonês. Mas na descrição vai ter o link para você conhecer, além do nosso link do e-book. Que se você não baixou o e-book dos top conteúdos, pelo amor de Deus, o que Sim. você está fazendo para estudar? E acho que agora eu vou fazer uma coisa que vai aliviar o coração da Deb e da Lara. Medo. Sabe o que é? Não de sei. verdade. Brigadeiro? Ah, então tá bom. É brigadeiro? Não sei, Luma, tem brigadeiro aí para os convidados? A Luma Que eu vai amo brigadeiro, é a única providenciar. coisa que alivia meu coração. Luma Quer aí ver ouviu. meu coração na faxina. Luma ouviu. Olha só, sabe o que acontece? Dói a gente escolher alguns conteúdos e deixar de falar de outros. Dói. Então agora vocês vão ter a chance de trazer mais 2 ou 3 tópicos, não explicar. Mas sabe aquela dica, filho, olha pra isso que eu tô sentindo? Vocês deram as dicas lá no começo. Agora, Lara, 3, não precisa explicar, mas 3 tópicos que você olharia com carinho pra eles, assim. Ó. E agora, meu Tei. Deus, deixa eu ver. Tei. Dos tópicos... Porque assim, quando a gente fala de antiguidade, né? Todo mundo fica treme na base. Porque na antiguidade a gente tem uma gama de filósofos que é muito grande. Né? E eu sempre falo para os alunos, a gente pode estar preparado para qualquer um deles, esse que é o problema. Tá? Então, eu sempre falo, cara, faz um resumo, se prepara para isso, porque pode cair... Gente, dá cartola ali uns caras da antiguidade que são muito clássicos, tá? Um dos tópicos que a gente citou aqui, racionalismo e empirismo, que já era figurinha marcada. E antes da Revolução Científica, de uns anos para cá tem caído bastante período medieval, tá? Um São Tomás de Aquino ali, né? Um Santo Agostinho, tá? Uma visão ali, né? Mais do período medieval que não caía com tanta frequência e começou a cair. E da galera mais recente, tá? Já tenham aí em mente que tem uns caras que tem aparecido... Um que tô ficando até meio chocado, ele ter aparecido assim, que ele assustou quando ele veio. Nietzsche tem vindo com Nietzsche. uma razoável frequência. Bentham. Porque tinha uma galera que nunca aparecia e do nada, vral, só vem, né? Ano Filosofia passado... tem isso, né? eu Filosofia é fiquei- caixinha de surpresa. Eu fiquei nervosa, por quê? Caiu uma questão sobre o Nietzsche da teoria do amor fati, né? E olha ela que é tatuada aqui no braço. Aí eu tava aqui, ó, deitadinha fazendo a prova e fiz assim, ô, gente.
Falei, se o fiscal fez isso aqui, será que ele vai entender que não tá tatuada? Mas dá uma olhada nesses aí que, tá, pode, vai que, né? Vai sei que. lá, não sei. Agora, Debbie, para aliviar seu coração, dê mais essas 3 dicas aí que os alunos vão ouvir, vão receber. Pra aliviar meu coração. Brigadeiro de Sociologia, vamos lá. Só lembrando, os que eu já citei, né? Porque como foi lá no comecinho, cidadania, tá? Cultura, movimentos sociais, e aí cidadania, lembrando, cidadania antiga e contemporânea. Cultura, os 3 tipos de cultura, tradicional, erudita e indústria cultural, ou cultura de massa. Movimentos sociais, principalmente os movimentos identitários. E aí, 3 novos. Tipos de democracia, tá? Democracia direta, democracia representativa e democracia semidireta. Democracia é mais um tópico, eu só destrinchei aqui para vocês. O outro tópico é sociologia brasileira, tá? Sim. Então, incluam sociologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Florestan Fernandes. Inclusive, a Lara tá falando que cada ano cai, né, geralmente Platão, Aristóteles. Em sociologia brasileira, a mesma coisa. Exatamente. Um ano cai Florestan Fernandes, o outro cai Gilberto Caiu Freire. ano passado, não foi, Florestan? Caiu. Caiu na segunda aplicação, na primeira caiu o Gilberto. O Gilberto. Sempre caem, tá, gente? Ou um ou outro, ou os 2. E o terceiro e último, gente, é sociologia clássica. Então, é o classicão ali do século XIX, construção da sociologia. Ou seja, Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tá? Que isso. Então, agora é uma pergunta para as duas, tá bom? A pergunta mais sincera possível. Não sei. Olhei, não sei. Li o autor e não sei. Desespero total. Vocês são as técnicas agora, na hora do jogo. Fé. Viraram e falaram assim, ó, não sei. Puxa o Pai Tá. Nosso. Aí é que Você pega tá. no teus patuá aí. Aí é que tá. Tem alguma dica? Porque isso acontece. Como vocês falaram, a prova de vez em quando puxa um autor que, cara, nem a gente espera. Pô, não fala Cara, não. E Fala aí? não. O que o aluno Filosofia faz? sempre. Ele vai só pra pergunta e desiste? Ele se agarra mais no texto? Nas opções é que tá o segredo? O que você diria pra alguém que tá no desespero total? Ele ligou 190 e você atendeu. Ele ligou 190. Moça, me diz uma coisa. Eu quero uma luz. Rápido. Pras duas. O que vocês agarrariam? Vai, Rápido. Larinha. Assim, Cara, de nada. então, tem uma grande pegadinha e um mito grego que inventaram sobre a prova do Enem de filosofia, né? Que a prova de filosofia é interpretação de texto. Isso me dá um negócio do ranço. Porque assim, eu falo que a fé move montanhas, mas o ranço move qualquer coisa, tá ligado? E, nossa senhora, credo. Por quê? Você não tá fazendo prova de linguagens, irmão? Por que tu vai interpretar texto? Fadiga, cara. Aí tu interpreta o texto, aí tu erra a questão. Aí depois vem falar assim, caraca, Lara, eu errei. Óbvio, tu interpretou. É tenso, claro, quando a gente... caiu um cara... Gente, vira e mexe, em filosofia isso acontece muito. Todo ano aparece do nada e fala assim, meu Deus do céu. E aí a gente tem que repensar todo um planejamento. Cara, pra qualquer questão de filosofia, independente de você saber ou não o autor que tu conhece ou não, o enunciado é a chave do negócio. Cara, o texto pode estar o tempo inteiro falando de bolinha. Se o enunciado te perguntar por triângulo, tu vai procurar nas alternativas o que tem em triângulo. É isso que o aluno não consegue entender. Tá? E, galera, esse problema de interpretação de questão não é só com filosofia e sociologia, não. Por vezes a gente erra a interpretação de questão por causa na matemática, nas ciências da natureza, porque a gente quer muito se apegar ao texto e esquece que o comando da nossa questão é o enunciado. Então, presta atenção no enunciado, porque quando é uma questão de um autor que nunca apareceu, o Enem costuma fazer isso. Ele, na primeira frase, ele te dá uma afirmação. E aí e você já tem um negócio ali, tipo, ele tá afirmando uma parada. E depois que vem o questionamento que você tem que buscar. Tá? Então, foca no enunciado. Que isso. Maravilhosa. Você que está no desespero, você que está assistindo o videocast, volta e assiste essa parte de novo. Porque, gente, vamos ser sinceros, até para tirar a pressão, e agora é sem brincadeira. Você não precisa saber tudo, não Claro. precisa conhecer a prova toda. E, inclusive, vai cair coisa que você não conhece em todas as áreas. Sim, exatamente. E fica tranquilo, porque isso é parte do jogo. É. O jogo é não cobrar a mesma coisa todo ano, senão a prova ia ficar ridícula, que seria literalmente a mesma prova todo ano. Exatamente. Então, esse é o jogo. Então, fica tranquilo, segue a dica agora. Sabe por quê? Porque nós estamos indo para um próximo bloco. Certo? Platão, prepara aí, porque chegou o nosso gancho interdisciplinar. Gente, agora eu vou jogar para vocês agora uma questão bem relevante. Muitas pessoas olham sociologia e filosofia não como a mesma ciência. Mas sabe Tem gente como... que olha assim. Mas sabe como do tipo...
Ah, não, é a mesma pessoa que dá A. É tipo, a mesma linha de pensamento. Ou a filosofia é mais antiga. Adoro essa parte, Também né? gosto. Ah, não, é porque filosofia é tipo mais antigo, né? E é muito, né? É justamente por isso que é tão diferente. E porque sociologia é mais novo, né? Não, muita gente pensa isso sério, assim, do tipo, Sim. ah, não, filosofia é quando é questão mais antiga, né? Sociologia é da Revolução Industrial pra frente, adoro isso. A tua cara é melhor. É claro, porque não tem filosofia da Revolução Industrial pra não, frente. não tem. Acabou. Enfim, mas vamos lá, perguntando pra vocês, de forma super direta também, tem alguns assuntos que realmente a interdisciplinaridade é mais comum, que os alunos realmente têm até trabalho de identificar se é filosofia ou sociologia? Ou não? Ou é muito diferente essas duas ciências e essa confusão ela é mais popular que prática? Quer responder, amiga? Quero. Então, você já falou, você meio que já, né, traçou o caminho. Filosofia é do século VI a.C., apesar de você ter falado com um tom de crítica, isso tem um fundo de verdade. Filosofia do século VI a.C. e sociologia do século XIX. Então, assim, obviamente que na sociologia a gente começa a trabalhar com, né, a filosofia, ou a gente começa a já traçar e caminhar por alguns caminhos que foram trilhados ou que estão sendo trilhados pela filosofia a partir do século XIX, a partir da contemporaneidade. Então, por exemplo, em sociologia, a gente tem no século XIX o positivismo. Né? Então, assim, por exemplo, eu encontro nessa reunião aí do século XIX da sociologia, por exemplo, de Auguste Comte, né? Muito sobre o que a filosofia do século XIX também está falando. Que essas questões, por exemplo, em torno do cientificismo, em torno das defesas das ideias, dos ideais do iluminismo. Então, você pega, por exemplo, pensadores do século XVIII, como Immanuel Kant, que era um iluminista, e que no século XIX tem ideias que ainda estão reverberando, que ainda estão ali presentes. Agora, na prática, numa prova, é sempre muito divididinho, entendeu? As ideias, elas estão de alguma forma ali, né? Porque os filósofos não adianta, gente. Não tem como. Eu costumo sempre falar que os filósofos, eles ou criam as ideias que acabam mudando a prática, a história, ou os filósofos, eles pegam o espírito né, do contexto histórico e transformam isso em conceitos e elementos filosóficos. Então, como a sociologia, a gente estava até conversando antes sobre isso, né? De começar aqui o videocast. Como a sociologia fala sobre sociedade e sobre problemas sociais, se você está estudando no século XIX o positivismo, por exemplo, ou qualquer coisa do século XIX, você vai, de alguma maneira, estar falando do que a galera como, né, o Kant, né, o Kant, sei lá, o Hegel, essa galera estava já falando e dizendo no século anterior, ou até mesmo no mesmo século, entendeu? Foi muito bom agora, e eu vou fazer uma pergunta para Lara, próximo do que eu perguntei para Deb, só que focado em autores. Tá? Os autores são de um ou de outro? Ou você acha que tem autor que a prova pode usar para filosofia ou para sociologia e tá tudo bem? Então, não só para filosofia e para sociologia, né? Que eu acho que, se eu quisesse citar aqui uma questão, eu podia conversar com você sobre ela. Tá? Porque muitas vezes os alunos esquecem que eles estão fazendo uma prova de ciências humanas. Então, e eu falo isso para eles. Eu vou sempre bater na tecla do enunciado, tá? Teve um ano, eu não sei se você vai lembrar, porque eu não sei qual foi o ano da prova, mas que caiu um texto do Bauman falando sobre fronteira. E a gente sentou pra discutir, a gente se estapeou, mas a amizade tem disso, a gente segue se amando. Seletividade de fluxos. É isso. E aí a gente foi sentar pra se estapear porque ele queria responder como se fosse, né, geografia. E eu falei, cara, mas o Bauman é meu. E só um detalhe, gente, o Bauman é sociólogo. Tá? É isso. Mas, porque o Bauman falou de um tudo, né? O velhinho falou sobre muita coisa. Então, a prova ela é de ciências humanas. Então, não só tangencia, tipo, a filosofia, a sociologia, como, né, gente, se o professor de história estivesse aqui, exceto a Natasha Piedras, porque a Natasha é maravilhosa, ela é muito consciente, mas se o Renato Pelizardo estivesse aqui, que Fala esquece... a da Hannah Arendt. Não quero. Eu não gosto de lembrar desse momento. Mas se Renato Pelizardo estivesse aqui, ele ia falar, mas tudo dá pra resolver por história, com aquela voz dele de pato. Falou aqui não tem voz de pato. Então, a prova é de ciências humanas, né? Então, por quê? Vira e mexe, teve alguma questão que eu sempre falo pros alunos que você começava lendo, jurando que era geografia, e o enunciado pediu um negócio de sociologia, tá? E aí você começa lendo a questão, o texto é super de história, e aí a questão te pede um negócio de filosofia. Então, vira e mexe, isso acontece dentro da prova do Enem, porque é uma prova de ciências humanas. Claro, não acontece isso com, das 45 questões humanas, acontece com as 45? Não.
A gente vai ter questões que são marcadas de filósofos, e você tem que saber a teoria do cara, o nome do cara tá ali, o texto do cara tá ali e a teoria dele tá ali. Mas tem outras questões que vão tangenciar as áreas de humanas, e é isso. Galera, foca no enunciado. Porque a questão pode até te falar sobre história, mas se te pedir um viés filosófico, um viés ético, e vai falar de um ponto de vista sociológico, aí você sabe pra qual rumo você tem que seguir. Tá? Mas vira e mexe, isso acontece não é só entre filosofia e sociologia, mas com todas as áreas da humanas no geral. Então, tirando esses autores muito clássicos da Aham. base da filosofia, que tem a questão temporal que a Débora trouxe. Sim, Não adianta trazer um pensador antigo e achar que isso vai ser uma questão de sociologia, porque, assim, é muito característico. claro, exato. Os modernos, a gente tem que estar aberto, porque pode vir de qualquer lado. Sim. É isso. Exatamente. E eu quero aproveitar esse gancho, sabe pra quê? Para Lá vem. falar que você, que está me ouvindo, você... Platão, foca em mim. Eu vou fazer olhar de gavião. Você está recebendo um convite que você não pode negar. Tudo bem? Que é isso? Nos dias 12 e 19 de novembro, eu sei onde você estará. Será no nosso aulão de véspera. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer na forma de aula na véspera, de um carinho, de um afago na forma de uma pala, na forma de um abraço. A gente vai estar lá pra você na véspera do Enem, te acalmando, conversando, trazendo aquela última dúvida. Não é um dia pra ser pesado, é um dia pra Sim. você assistir de boa, em que a gente comenta, não aprofunda. A gente comenta, fala, gente, lembra disso aqui? Tá bom? Lembra disso aqui. Ah, vocês brincaram no videocast sobre a escola de Frankfurt. A Débora vai te lembrar o que foi, Sim. sabe? Vamos. Ah, mas pré-socrático. A Lara vai te lembrar quem são esses pré-socráticos, sabe? Então, o primeiro dia, o nosso primeiro aulão, ele é todo focado no primeiro dia do Enem. Você vai ter aula de redação de humanas e linguagens. Vai estar todo mundo lá. São aulas mais curtas em que a gente vai debater os tópicos que provavelmente vão cair. A gente vai entregar a prova. Não queria falar isso abertamente, não. Qualquer coisa, corta na edição, Platão. Vamos entregar a prova na véspera e você vai estar lá no dia 12 Basicamente isso. para o primeiro dia e no dia 19 para o segundo dia, que é um dia que você vai ter aula de matemática, química, física, biologia, ou seja, a gente espera muita bênção, vamos trazer muita energia Por positiva favor. para esse dia de matemática, Uma química, coisa física. energética também, né? De trabalhar energia. Fazer uns vamos- cristais, sei lá. Vamos trabalhar com o que puder trazer positividade, vai ser um grande dia. Então anota esse compromisso, não deixe de seguir o Descomplica nas redes sociais para você ficar sabendo de tudo. Baixa o e-book, vai estudando até lá e esse dia a gente vai coroar essa nossa reta final. Tá certo, Luma? Foi certo, Platão? Que é isso? Se o Platão falou que eu falei certo, ninguém me para mais. Ninguém. A cara dele é Ninguém melhor. me para mais. Gente, agora a gente vai pra parte que todo mundo espera. Todo mundo aguarda. A gente tá chamando essa parte da vingança de Luma. Ela Peraí. passa o videocast todo ali Show. sofrendo. Agora é a hora que ela se diverte. Atenção, Platão, prepara o corte. Mitocôndria, a câmera tá focada? Fecha nelas, porque a gente chegou na nossa... Vai lá, Platão. Narração que dá jogo. Olha ela ali. Metal. O que é a narração que dá jogo? É muito simples. A gente está finalizando. E antes de finalizar, nossas professoras vão pegar um assunto que super cai. E elas vão explicar novamente. Coisa que elas fazem a vida toda, fazem muito bem. Só que... Só que imitando uma narração de jogo. Tá bom? Acabou de nascer a Gavião Bueno. Temos a Gavião Bueno, inclusive ela vai começar. É que a gente chegou no meu momento. Gente, eu Eu tô acho emocionada. acho que não tem nem o que fazer. Ela vai começar agora. Gavião está na minha frente agora. Eu não vou nem perder tempo. Eu não vou nem perder tempo explicando, tá bom? Gavião, o negócio é o seguinte. Você não vai ler nada antes, não sabe nem o tema. Você vai virar e falar como uma narradora, tudo bem? Mitocôndria, a câmera tá nela? Socorro. Platão, é nós? Atenção, Gavião, é contigo. Vira e começa valendo! De uma forma simples, o conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que possui o objetivo de acalmar e interferir a dinâmica social. Seja na convenção ou na mudança, através do jogo vai passando e podem ser voltados para causas políticas, trabalhistas e civilizacionais. É gol! É do Ronaldo! Eu não tenho essa potência vocal, gente. Se eu faço um negócio desse, eu não dou aula amanhã de manhã. Não consigo. Que isso, Gente. A Realizei um nossa- sonho, obrigada, Descomplica. A nossa Gavinha foi maravilhosa.
Mitocôndria, o corte tá pronto, mitocôndria? É isso. gente. Siga nossas redes sociais pra pegar esse corte e pra compartilhar, marcando a Deb. Daqui a pouco ela fala suas redes sociais. Mas, gente... E agora, vamos lá. Agora vamos descer. Gente, eu não teria a mesma desenvoltura de Débora Andrade. Eu já quero avisar isso. Bota muita energia. Bebe aquela água, porque agora... Credo. Vamos lá, vai chegar a narração... Tá? Nossa gaviante filosofia agora, como será que virá isso? No Já Valendo, prepara Platão, 1, 2, 3 e valendo! Bem, amigos da Rede Descomplica, para os racionalistas que têm Descartes como figura central, a verdade só pode ser alcançada pela razão. Razão. Eles partem da ideia de que os sentidos são enganosos e por esse motivo incapazes de nos revelar o conhecimento verdadeiro. Alô, Arnaldo? Pode isso? Somente os princípios lógicos, porém os matemáticos, podem servir de base para os conhecimentos seguros. Nessa perspectiva, todos os homens possuem uma gama de ideias inatas, que são ideias trazidas pelos homens desde o nascimento. Alô, produção, foi tudo bem? Muito bom! Gente, a voz de locutora, né? Que é isso? Eu não consigo gritar que nem a Débora, gente. Se eu soltasse um gol aqui, eu não terminava nesse podcast. Então eu faço o efeito pra você. Lara! Minha voz de pata não me deixa. Ai, meu Deus. Que isso, gente? Gente, foi incrível, foi incrível. Olha só, vamos lembrar que você encontra essas duas professoras incríveis dando aula toda semana no Descomplica. Várias aulas, aprofundamento, mais de uma turma, aula de exercício. Gente, se você encontra essas mulheres, é nessas aulas e várias diferentes, vários temas. Lembrando que a pessoa que vai fazer a descrição deve estar me odiando, porque a partir de agora também vai ter na descrição link com os planos da reta final. Se você quiser estudar com a gente, ter essas aulas semanalmente, toda a nossa revisão. Gente, outubro e novembro, eu não sei nem o que a gente faz, se a gente respira ou se a gente dá aula. Isso. Mas acho que é o momento. A pessoa da descrição, ela não tá aqui no estúdio, então ela não pode reclamar comigo. Vai estar na descrição os nossos planos. Você que quiser só clicar, também vai estar na descrição. O e-book vai estar na descrição. Tudo que eu prometi que vai estar na descrição. E a pessoa que não sabe quem eu sou, então reclame com a Luma. Ela tá aqui puxando pra ela todas as reclamações. Tá? Eu queria falar uma coisa, eu queria falar que eu amei nosso terceiro episódio, acho que foi incrível a nossa revisão amei. 10 estrelas, tá? É esse videocast que a gente tá aquecendo pro jogo que vai ser o Enem, tá? Lembrando que o nome do nosso e-book é o quê? Chute só no fute, porque aqui a gente não tá pra ficar chutando, a gente tá aqui e vocês deram o mapa Sim, do muito jogo, de verdade. Os alunos não vão chutar, eles vão saber o que estudar. Quem acompanhou isso aqui sabe de verdade o que focar agora nessa reta final. E eu quero me despedir deixando espaço para vocês mandarem uma mensagem, contar as redes sociais, como é que as pessoas acham vocês, tá? Nas redes que vocês costumam usar. Se vocês têm algum projeto, vamos lá. Deb, por favor, o momento é seu, você tem 3 segundos. Acabou. Eu uso meu Instagram, né? @prof_Deb com Y Andrade. Tá? A mensagem é que vocês não desistam, que vocês continuem aí se esforçando, acreditem na trajetória de vocês, como a gente falou aqui ao longo do videocast todo, né? Acreditem nos esforços. Eu sei que nessa reta final o sentimento de não estudei o suficiente, não fiz o suficiente é muito grande, né? Ele acaba tomando conta de tudo, mas o momento agora é continuar e é lembrar da trajetória até aqui, dos seus esforços até aqui, tá? Beijo, eu amei isso? participar, gente. Tô muito contente. Lara, Débora é fofa, né, teu, cara? muito. Ela é demais, cara. Mas, galera, vocês me encontram na única rede social que eu tenho. Se você me achar em qualquer outra rede social, é tudo fake. Não sou eu, porque eu nunca tive qualquer outra rede social desde a época do Orkut. Por quê? Porque eu sou esquisita, tá? Então a única rede social que eu tenho é o Instagram, que tá lá, você vai me encontrar como @lararocha07, tá? Pra você ver como 7 é o meu número da sorte. Mas, e galera, sei lá, né, esse momento final aí, tanto pra vocês quanto pra gente, é um momento muito importante, né? Eu tô rodeada de pessoas que são muito malucas, mas que sou muito abençoada, porque eu trabalho com muitos professores que parte deles são meus amigos, né? Alguns deles foram meus professores, que é um grande privilégio, como o próprio Oda, como o Pelizari, e que foram pessoas que me fizeram amar a educação, né? Então, eu falo que a gente é muito doido porque a gente trabalha com educação, porque a gente acredita nisso. Então, a gente faz parte de uma pequena parcela da população nacional que acredita que a educação é capaz de mudar o mundo e a vida de tantas pessoas. Não é à toa que eu e o Hansen, a gente costuma brincar que a gente tá aqui na Descomplica desde que tudo era mato,
né? Eu tô aí há 10 anos Capinaram, né? a gente capinou tudo desde o início, então a gente trabalha com a educação, com esse projeto de vida, de levar educação pra muita gente, né? Eu tenho 10 anos de Descomplica esse ano, de 2022, então esse é meu projeto de vida e até onde eu achar que eu consigo, eu vou conseguir levar. E levar educação pra todo mundo, levar educação pra muita gente, que é o que me motiva, é o que me faz acordar. E pra vocês, galera, eu entendo que pra muitos de vocês a ideia do vestibular é aquele momento de, pô, vou salvar minha vida, vou mudar minha vida, e não desiste, tá? Eu entendo que a gente de vez em quando bate insegurança, bate desespero, bate medo, mas é o que eu costumo falar, tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Porque antes ir com medo do que desistir. Tá? Antes fazer buscando o seu melhor do que falar, cara, eu não sou capaz. A gente é capaz de muita coisa. Então, antes de qualquer coisa, acredito em você, porque a gente vai estar sempre do lado de vocês dando força. Beleza? Acho que é isso. Que isso? Gente, vocês me encontram no Instagram, no TikTok, no @HansenOficial. A gente vai estar lá, eu vou estar aqui em vários videocasts. E eu acabei de receber uma mensagem que os alunos amaram e que eles estavam perguntando se além do e-book, a gente também achava os exercícios. Lembra que eu falei? A gente olhou lá. Sim. 5 anos, mais de 900 exercícios. Atenção, rapaz, que faz Coitada dessa Não pessoa. acredito. na descrição do vídeo. Vamos colocar e-books gratuitos de exercícios na descrição do vídeo. Segura essa, Ah, olha eu que maravilha! Terminei com essa bomba e eu queria mandar um beijo e muita energia positiva pra você que vai fazer a descrição desse vídeo. Eu espero que você Eu também tô acompanhe o mandando. videocast pra ver tudo que eu prometi que vai ter pra ter na descrição. Então, se você E quiser... qualquer coisa reclama os com a exercícios- pessoa que vai colocar o link na É. descrição desse Quem vídeo. toma conta dessa equipe é a Luma. culpa Qualquer dela. coisa é ela, Meu tá bom? Deus, então é com a Luma. E olha só, vamos ter e-books com os exercícios. Elas falaram a importância do treinamento, vai lá. Gente, um beijo a vocês, muito obrigado por Beijo, tudo. amigo. Obrigada, um Platão, beijo. Mitocôndria, Luma, todos vocês que acompanharam a revisão 10 estrelas, um beijo, até o próximo episódio. Beijo. Tchau, fui!